Boa tarde a todos, tudo de bom com vocês? Hoje nós estamos recebendo Sônia Consiglio Favarito. Ela é especialista em sustentabilidade, tem uma grande experiência na área de sustentabilidade, atua como consultora, tem grandes trabalhos na área de sustentabilidade, comunicação, investimento social, tem mais de 20 anos de atuação na área, com passagens por Banco Boston, Febraban, Itaú Unibanco, B3. Sônia foi reconhecida como uma das 10 pessoas do mundo, em 2016, que trabalham pelo avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É presidente do Conselho Consultivo da GRI Brasil, vice-presidente do Conselho Técnico Consultivo do CDP, membro do Conselho Técnico do Instituto Ecos Brasil, entre outras atividades, entre outras experiências, inclusive foi presidente do Conselho Deliberativo do Índice de Sustentabilidade Empresarial por 10 anos. Enfim, é uma pessoa com reconhecida capacidade, experiente, e é um prazer, Sônia, receber você nesta tarde aqui, nesse ponto de encontro da sustentabilidade do nosso programa de sustentabilidade da PUC Campinas. Seja bem-vinda, agradecemos a sua presença e a palavra é sua. Esteja à vontade para fazer a sua palestra. Muito obrigado pela sua presença. Olá, obrigada, professor Cândido. Boa tarde a todos, professor Cândido, professor Juan, professor Diego. Quero agradecer muito o convite de estar aqui com vocês na PUC Campinas. É muito bacana poder falar na universidade, né, na academia. Eu acho que é pela educação que a gente muda, né? Então, para mim é um prazer muito especial estar com vocês. Agradeço bastante o convite. E vou compartilhar, então, aqui a minha tela para a gente conversar nos próxima meia hora, mais ou menos, e depois aí a gente vai ter tempo de perguntas e respostas. Só um minutinho, que estava na... Vou compartilhar de novo, vocês me digam se estão... só me sinaliza, tá ok a apresentação? Ok, sem problema. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Eu trouxe aqui, eu quero falar com vocês um pouco o que é, né, sustentabilidade, o que não é, que tendências, que movimentos, como é que eu estou vendo isso atuando nas empresas, importância da liderança nesse contexto e, obviamente, aí, futuro, né? Então, vamos navegar aí nesses mares nos próximos minutos. Primeiro, eu gosto muito de mostrar essa figura, que, para mim, ela exprime muito o que é sustentabilidade. Quando eu era adolescente, era muito comum a gente lavar o carro de sábado à tarde em casa para sair de sábado à noite. Não era tão comum a gente ir levar o carro no lava rápido, e essa era uma cena que acontecia. Eu digo que eu sou mais jovem do que essa figura, mas fato é que, nesse momento, a mangueira de água ficava aberta enquanto a gente ensaboava o carro, né? Ninguém era um ofensor do meio ambiente, uma pessoa que não se preocupa com os recursos naturais. Na verdade, a vida era assim, né? Se a gente for tomar essa atitude hoje, obviamente virão pessoas nos recriminar com toda a razão, porque a água é um recurso valioso. Então, na verdade, para mim, isso representa o que sustentabilidade é, que é transformação de um padrão de mundo, né? Então, também gosto de dizer o que não é sustentabilidade, né? Não é abraçar árvore e não é beijar criancinha. É claro que eu estou exagerando, é claro que abraçar árvore e beijar criancinha é muito bom, mas quando a gente está falando em sustentabilidade, estamos falando disso, em conectar, integrar objetivo econômico com objetivo ambiental, com objetivo social. Então, no fim do dia, todas essas discussões que a gente ouve, ESG, sustentabilidade, é para chegar aqui, para chegar num novo modelo de operação, né? Tem duas referências conceituais que eu uso, para mim,
as principais, primeiro de John Elkington, que é um dos principais especialistas em sustentabilidade, e lá em 1994, ou seja, esse assunto não é de hoje, né? Ele cunhou nesse livro, Canibais com Garfo e Faca, essa definição do triple bottom line, que é a expansão do modelo de negócios tradicional, que só considera fatores econômicos na avaliação de uma empresa, para um modelo que passa a considerar performance ambiental e social, além da financeira. Exatamente o que eu falei há pouco. No ano passado, John Elkington lançou seu 20º livro, Cisnes Verdes, eu vou falar disso um pouco mais para frente, como um manifesto para uma mudança de sistema, que sirva pessoas, planeta e prosperidade. A outra definição vem da ONU, que foi cunhada nesse relatório Brundtland, que é o sobrenome desta senhora, era a primeira-ministra da Noruega à época deste relatório, 1987, que diz que desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades da geração atual, a nossa geração, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Esse relatório, também chamado Relatório Nosso Futuro Comum, é de uma importância capital aí nessas discussões. E aí eu costumo brincar que esta é a sigla mais famosa das galáxias, né? Desde o ano passado, a gente vive aí um tsunami ESG, que em inglês significa ambiental, social e governança. E no ano passado, eu escrevi um artigo no Valor, eu sou colunista do Valor Invest, mas saiu publicado também no jornal impresso, a proposta de usarmos essa sigla EESG. Eu sou jornalista, eu sou comunicadora, e eu acredito muito na força da linguagem, né? Na força desta comunicação para mudar também pensamento e comportamento. Então, bom, se a gente está falando que sustentabilidade é conectar econômico, ambiental, social, por que não fazê-lo também na sigla, né? EESG. Mas, na verdade, gente, para além de usar a sigla A, B, C ou D, o mais importante é entender e mudar a lógica de pensamento. Porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando, na essência, de mudar uma lógica de operação, de comportamento, de pensamento. E aí a gente tem, né, o que eu chamei aí de tsunami ESG, tem milhões de falas, mas assim, desde o ano passado, o que a gente mais vê é este tema em evidência, ainda bem, né? Aqui uma amostra de 23 de julho, matérias do Valor, do Estadão, depois continuou forte esse movimento em 26 de novembro. Vocês veem que todas essas manchetes, todas essas matérias saíram no mesmo dia, parecia até um especial de sustentabilidade, e saíram todas no caderno de finanças do Valor. Ou seja, a gente cada vez mais conecta esses três aspectos, né? O que é muito bom. Aí vem um pouco dessa discussão, esse é o final, né? Isso daí foi uma onda que veio pela pandemia e tal, mas fato é que não, né? Fato é que continuamos vendo todas essas exposições desses temas na mídia, seguimos forte com isso, e aí eu trago de volta para vocês o John Elkington, né, que eu citei no início. Esta é uma fala dele muito recente, de uma entrevista, onde ele diz assim: é a primeira vez que vejo, de fato, a onda ganhando força e tornando-se dominante. Uma nova geração de líderes empresariais está atenta para essas questões. Sabem que, se não agirem, não estarão apenas colocando em risco seus lucros, mas o futuro de suas empresas. Então, é muito forte, né, a gente ouvir ali de John Elkington, que criou esse conceito de triple bottom line, como, de fato, ele entende que estamos aí num momento definidor e que esta onda, né, se torna dominante. E aí, vocês devem ter ouvido muito já também o tal do capitalismo de stakeholder, né? Porque na prática, se a gente está falando de mudar um modelo, é mudar um modelo de capitalismo, né? E aí sempre vale a pena trazer a frase de Milton Friedman, um economista americano. Essa frase completou 50 anos agora, o ano passado. E essa frase dele ficou muito famosa, né? O negócio do negócio é o negócio, como um símbolo de um capitalismo que só pensava no acionista, que é absolutamente importante e fundamental, mas não é o único stakeholder de uma companhia, né? E a gente percebe que o Banco Real, que foi precursor dessas questões de sustentabilidade no Brasil, já lá em 2005 refraseou esse statement dizendo que o negócio do negócio são negócios sustentáveis. A gente tem Financial Times fazendo uma campanha de posicionamento de marca em 2019, pedindo para redefinir o capitalismo, Time for a Reset. Temos um livro bastante interessante aí da Rebecca Henderson, já trazendo um contexto de pandemia e falando também de propósito das empresas e reimaginar, redefinir esse capitalismo. E aí o símbolo máximo do capitalismo, o Fórum Econômico Mundial,
com o seu presidente Klaus Schwab, que está aí na foto, publicando um livro este ano sobre o capitalismo de stakeholder. Então, é esse todo o contexto que estamos vivendo, por isso que eu gosto de dizer que a gente parece que está no ano 2020, 2021, né? Porque essas temáticas continuam absolutamente fortes aí no caminho. E quando a gente fala, então, de tendências, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu gosto muito aqui dessas sinalizações da McKinsey, nesse estudo, que ele fala que 2021 é o ano da transição. E as duas últimas tendências dialogam exatamente com o que a gente está falando. McKinsey diz que 2021 é o ano em que o capitalismo de stakeholder alcança a maioridade e muito influenciado por Covid, né, que já faz conexão com essa última questão, que verde é a cor da recuperação, né? Então, aqui eles trazem uma correlação, e eu também falo muito sobre isso. Qual foi a diferença básica, né? Qual é a diferença básica da crise financeira de 2008 e a crise do Covid de 2020? É a raiz, né, da crise, gente. Porque 2008 foi crise financeira. 2020 é uma crise social, de saúde, correlacionada com o meio ambiente, que coloca a economia em lockdown. Então, na verdade, a gente percebe, eu digo que a gente está percebendo pela dor, o quanto esses aspectos são conectados, social, com ambiental, com econômico, o que não aconteceu em 2008. Então, McKinsey coloca que verde deve ser a cor da recuperação pós-Covid, ou seja, que nós sejamos capazes, como mundo, de tomar decisões baseadas em desenvolvimento sustentável, o que não ocorreu ali em 2008. Eu vou falar mais para frente sobre Green Recovery, que é exatamente isso, recuperação verde. Da mesma forma que a gente vê macro tendências correlacionadas a isso também se vê nos conselhos de administração, né? Aqui uma visão da UI para 6 prioridades dos conselhos em 2021. Vocês veem aí, a 5 é orientar uma estratégia ESG que estimule o engajamento e valor agregado dos stakeholders. Se a gente olhar a 4 também, liderar em diversidade, equidade e inclusão. Então, esta agenda da sustentabilidade do ESG está absolutamente também colocada em conselhos. Quando fui apresentada, sou conselheira de administração também, estou vivendo isso porque sou de sustentabilidade, então é muito interessante, eu fiz uma migração de carreira o ano passado, depois de mais de 20 anos como executiva dessas organizações que o professor Cândido citou, eu fiz uma migração de carreira para conselheira de administração, e tenho sido procurada e assumi 2 conselhos por causa da minha expertise em sustentabilidade. Então, a gente vê uma mudança que a gente pode conversar melhor depois na parte de perguntas e respostas, uma mudança importante nos conselhos. E aí, 2021 já traz alguns fatos absolutamente fundamentais para a nossa discussão. Primeiro, a famosa carta do Larry Fink, né? Larry Fink é o presidente mundial da BlackRock, maior gestora de recursos de terceiros do mundo, com 9 trilhões de dólares sob gestão. E todo ano a BlackRock e as demais gestoras de recursos têm por tradição enviar uma carta aos presidentes das empresas onde eles investem ou pretendem investir. Sendo assim, é isso aqui que eu vou olhar na hora de alocar recursos, viu? Vocês veem que essas cartas aqui à direita, essas cartas não são novidade aqui na BlackRock. Desde 2012, essas questões já estavam colocadas, governança, stakeholder, propósito, liderança. O ano passado eles falaram, e foi uma carta fundamental para o movimento da sustentabilidade, a BlackRock disse o ano passado, sustentabilidade se tornará o padrão de investimento da BlackRock. E esse ano ela dá um passo mais aprofundado e ela quer saber como que as empresas investidas ou potenciais recebedoras de recursos farão a transição para uma economia neutra em carbono. Então, isso é bem interessante, é bem profundo. Ela quer saber também como essas empresas estão lidando com diversidade, a gente viu diversidade na outra tendência. BlackRock faz um recorte com foco em raça e etnia, né? Então, essas são as mensagens, e sempre que essas cartas são muito importantes, elas ditam tendências aqui no nosso mercado, né? E a título de curiosidade, vocês veem aqui nas tardinhas verdes, quantas vezes a palavra clima ou similar apareceu nas últimas cartas. A gente vê 4, 4, 3, 3, depois 45 vezes o ano passado e 63 vezes esse ano. Então, assim como a exposição na imprensa é um termômetro importante, a gente também vê aqui a importância dessas temáticas para o investidor. E um outro fato fundamental aqui deste ano é o relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial. Todo ano o Fórum publica, uma semana antes do encontro de Davos, um relatório
onde eles escutam centenas de formadores de opinião e perguntam quais os riscos principais para a próxima década, em termos de probabilidade ou de impacto, né? O ano passado, também um fato fundamental aí quando a gente olha numa perspectiva histórica, o relatório de riscos globais sinalizou que dos 5 principais riscos em probabilidade de acontecer, de materializar, 5 foram ambientais. Em termos de impacto, de 5, 4 foram ambientais. Esse ano, vocês veem aqui na primeira coluna, a probabilidade dos 5 principais, 4 são ambientais, e obviamente entrou as doenças, né, infecciosas. Em termos de impacto, de 5, 3 são ambientais, doenças infecciosas e armas de destruição em massa. Então, aqui a gente tem o principal fórum econômico sinalizando a importância dos riscos ambientais e sociais para a economia mundial, né? E chama atenção aqui, até pelo contexto que nós estamos da academia, uma parte do relatório que não foi assim tão falada, mas a parte final traz os riscos de fronteira. Eles elencaram aqui 9 eventos de alto impacto e baixa probabilidade que eles retiraram de exercícios de previsão feitos pelo próprio Fórum e pelo Global Future Council on Frontier Risks, ou seja, especialistas de riscos. Eu não vou entrar um por um, vocês estão lendo aqui, mas é muito interessante esse material, né? Porque mostra, assim, quais são os riscos de fronteira, segundo esses especialistas, que a gente, enfim, podem estar logo aí e nós não estamos vendo, né? Então, eu vou, por exemplo, citar aqui o penúltimo, liberação de micro-organismos antigos pelo derretimento do Ártico, né? A gente está no momento, e há muito tempo já, discutindo a questão do aquecimento global, derretimento de geleiras. Então, quer dizer, eles colocam aqui um risco, à medida que essas geleiras degelam, a liberação de micro-organismos antigos, né? Então, assim como esse risco, eles trazem vários outros, que eu recomendo quem tiver interesse em entrar no relatório de riscos, que é bastante interessante esse material. Muito bom, vamos agora ver então, vimos tendências, quais são os principais movimentos aí que temos em torno desta agenda. Primeiro, investidores, que eu já falei um pouco até com o BlackRock. Eu gosto muito dessa frase do presidente do Morgan Stanley, nessa matéria do Estadão, que ele diz assim: há alguns anos, quando a gente fazia um roadshow para emissão de dívida, o tema sustentabilidade costumava ser uma página no apêndice da apresentação. Hoje, quando você tem uma reunião com o investidor, de 40 minutos de conversa, você gasta 10 falando sobre sustentabilidade. Gente, isso é muito forte, né? Mostra muito essa tendência. Aqui vocês têm mais algumas declarações. Eu chamo a atenção para essa segunda aqui do Banco Suíço, do diretor executivo do UBS, que ele fala assim: no último ano, tive mais reuniões sobre investimentos sustentáveis do que em uma década. Então, realmente é um ponto de inflexão. Assim como essa propaganda do Safra, que era impensável há 5 anos. Sustentabilidade pode ser aliada da rentabilidade. Então, aqui movimentos fortes. E aí a BlackRock foi fazer uma pesquisa o ano passado, com mais de 400 investidores de 27 países, Brasil incluído, para entrar um pouco mais em detalhe nesse movimento de investidores e perguntaram assim: por que vocês investem nesta agenda? Essa primeira eu gosto muito, gente, porque é a coisa certa a se fazer. Então, de vez em quando, a gente tem o óbvio sendo colocado, né? A primeira coluna amarela é global e a última são das Américas, onde nós estamos. Vou chamar a atenção para vocês por 2 itens que as Américas se destacam dos demais. Primeiro, em terceiro lugar aqui, mitigação de risco, quer dizer, eu invisto em ativos de sustentabilidade para mitigar risco. As Américas tiveram 49% aqui, de apontamento, e depois, aqui em quinto lugar, porque é responsabilidade dos executivos ou do conselho. Então, a questão de accountability, responsabilização, as Américas foram a região que mais mostrou isso, 45%. E aí, se a gente olhar esse quadro preto, foi perguntado também para os investidores: quanto atualmente vocês alocam de recursos para a opção ESG e quando pretendem fazer em 2025? Então, a primeira coluna lá laranja do global praticamente dobrando e as Américas também passando de 13% para 20%. Aqui embaixo mais um item que eu não vou me detalhar, mas todos eles para mostrar que a tendência é crescente. E aí tem um movimento importante que é a descarbonização de portfólios.
Então, é um movimento que pressiona investidores para retirar recursos de empresas intensivas em carbono, por exemplo, e direcionar esse capital para empresas como, por exemplo, energias renováveis, né? Aqui vocês têm 4 exemplos, e a cada dia surgem outros, mas eu vou destacar o fundo da família Rockefeller, né, que está aqui à direita. O fundo da família Rockefeller anunciou que vai tirar o capital que mantém na Exxon e vai sair de investimentos em carvão em áreas petrolíferas do Canadá. Mas vejam só, gente, há um século, o John Rockefeller fez fortuna exatamente à frente da Standard Oil, precursora da Exxon. Então, aqui, para mim, é um movimento muito similar à mangueira de água aberta, que nós vimos no começo da apresentação. O mundo em transformação. Agora, vale aqui uma reflexão importante sobre investir versus desinvestir. Porque essas empresas que têm ainda o seu modelo em combustíveis fósseis ou, né, mais emissoras, elas têm fornecedores, elas têm funcionários, não é? Elas operam legalmente. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado, e os investidores estão cientes disso, aqueles com os quais eu dialogo, que ao você desinvestir, retirar recurso por uma questão ambiental, você pode criar uma crise social, né? Então, há que você ter muito cuidado entre incluir, banir, investir, desinvestir, porque é um mundo ainda de dilemas, né? Então, eu sempre fui da opinião e sempre atuei, e de novo, os investidores com os quais eu dialogo, na linha de não banir, não retirar, mas dialogar com a empresa, entender qual é o plano dela. Ela pretende mudar? Em quanto tempo? De que forma? E aí, aqui, esse estudo, né, numa academia, esse estudo é bem interessante, são de 3 economistas, um deles prêmio Nobel de Economia, né, o Oliver Hart, e eles fizeram esse estudo, Exit versus Voice, justamente para entender, assim, o que é mais efetivo, né, o que é melhor, a gente sair de investimento, o exit, boicotar, desinvestir, ou a gente dialogar, a gente ter iniciativas de engajamento, que é o voice. A conclusão do estudo é que engajar é mais eficaz do que boicotar na maioria das situações, né? Às vezes tem questões aí, como, por exemplo, ação global contra o uso de peles de animais em roupas. Isso é banir, né? Isso não tem muito o que dizer, ou tem ou não tem, e aí a estratégia de exit é mais eficaz. Mas ele diz, por exemplo, que aí nas ponderações, vou tratar com vocês a primeira, por exemplo, muitas vezes o desinvestimento pode reduzir o preço das ações da empresa. Aí investidores que não estão preocupados com essas questões de sustentabilidade aproveitam a oportunidade para comprar essas ações. Então, o que era uma punição para a empresa acaba sendo uma recompensa, né? E daí, então, que a estratégia de dialogar e de incluir se mostra bastante eficaz. Quando a gente fala de reguladores também, movimento crescente, né, mais regulações chegando, e é sempre importante dizer que a regulação deve vir por uma demanda de mercado, né? Eu também não acho que a gente tem que ter regulação por ter, acaba sendo até contraproducente, né? A Europa, vocês veem aqui embaixo, ela se destaca, a Europa se destaca, é um farol, os investidores europeus são muito comprometidos e nos dão muita a sinalização de para onde ir, e isso também se concretiza nas questões de regulação. E esse caso é muitíssimo interessante, né, gente? Bastante recente aqui, ativistas jovens alemães entraram na justiça questionando a lei de proteção climática aprovada pelo parlamento em 2019, argumentando que ela não oferecia condições para garantir o bem-estar das gerações mais novas e daquelas que vão nascer. Olha que interessante, que tem tudo a ver com a declaração lá do relatório Brundtland, né? Garantir que as próximas gerações também tenham condições de atender às suas necessidades. Esses jovens ativistas alemães se organizaram, entraram aí, então, na justiça e conseguiram que a Alemanha revisse a meta e a tornasse mais ambiciosa e muito rapidamente, né? Entre abril e maio, aí, 2 semanas isso aconteceu. Então, este é o mundo, este é o movimento que a gente vê. E esse movimento também está com os bancos, né? Aqui é um exemplo de bancos centrais, que desde 2017 se reúnem nessa Network for Green in the Financial System, justamente entendendo como integrar os riscos climáticos nas análises. Portfólio, stress test, reporte, engajamento, né? O Banco Central do Brasil aderiu o ano passado. E aí eu falei para vocês de cisnes verdes, né? Esse relatório foi publicado pelo BIS, que é o Bank for International Settlements, em 2020. Olha só, eles sinalizam os cisnes verdes, que foi tema lá do livro do John Elkington, que eu falei também. Mas o que o BIS diz?
que cisnes verdes são eventos com potencial extremamente perturbador do ponto de vista financeiro, com raiz climática, né? Então, a probabilidade de uma crise financeira causada pelas mudanças climáticas. Isso é bem interessante, o relatório vale a pena ver. E aí uma charge bastante famosa, vocês já devem ter visto, de duas pessoas conversando e falando, puxa, nós vamos ficar muito felizes quando a curva, a onda da Covid achatar, mas tem uma onda fenomenal vindo atrás, que é a da mudança do clima, e nós sabemos disso, né? E a gente sabe também que tem riscos, mas tem oportunidades nessa agenda, né, gente? Esse estudo da WRI Brasil estima que se a gente, no Brasil, de fato, conseguirmos caminhar para a transição para uma economia de baixo carbono, principalmente investindo em infraestrutura de qualidade, inovação industrial, agricultura sustentável, podemos injetar até 2,8 trilhões na economia, né, fazendo aí um aumento significativo do PIB. É claro que tem uma série de estudos atrás disso, também a gente tem várias questões aí de postos de trabalho mudando, enfim, tem uma série de oportunidades por trás dessa agenda. E aí vamos ver, então, como é que as empresas estão reagindo, estão sendo impactadas por tudo isso. Primeiro, se a gente fosse, se as empresas fossem PIBs, né, entre os 200 maiores do mundo, 157 seriam de empresas. Então, aqui já mostra a importância do setor privado. Acho que a gente pode falar de 4 forças que agem sobre as empresas. Primeiro, a força do consumidor, né? Cada vez mais os consumidores escolhem as empresas da onde adquirem produtos baseado nessa agenda, se elas têm ou não essas práticas, e aqui vale sempre dizer, consumidor brasileiro é diferente de americano, diferente de europeu, de asiático, né? A gente sabe que, às vezes, esses produtos com características já de produção mais sustentável podem custar um pouco mais. Então, muitas vezes o consumidor não adquire não porque ele não quer, mas porque ele não pode, né? Então, é importante ver essa questão também socioeconômica. Porém, em termos de potencial, é uma força fenomenal. Investidores, já falamos bastante. Funcionários, né? Cada vez mais os candidatos é que escolhem as empresas onde eles vão trabalhar. Querem saber se elas têm propósito, programas de voluntariado, o que elas fazem para mitigar as questões de mudanças do clima, né? Eu tenho muitos amigos em RH e eles falam assim para mim, Sônia, hoje, na verdade, numa entrevista de seleção, nós é que somos selecionados pelo candidato, né? E reguladores também já falamos. Agora, olha que interessante, esse relatório aqui anual da RepTrak, é a principal a empresa aí que classifica as companhias pela reputação corporativa. E agora, no relatório de 2020, eles perceberam que ESG, né, investir nessa agenda ESG, está entre os 3 fatores mais importantes para as empresas em relação benefício da dúvida que o público dá à empresa no momento de crise, né? Se ela tem essa agenda e o público entende e reconhece, ele dá mais crédito, né? Deixa eu ver o que ela vai fazer aqui nessa crise. Decisão de comprar de uma empresa, já falamos disso. Confiança de que a empresa fará a coisa certa, olha que interessante, né? Uma questão de confiança a partir de uma agenda que ela investe, e recomendação. Muito mais, é um fator que aumenta a possibilidade dessa empresa ser recomendada a outras pessoas. E aqui, carreira em sustentabilidade, gente. Olha só, aqui saiu esse relatório agora de abril, né? O LinkedUp. Ele fez uma medição de 71 mil cargos com títulos que incluem pelo menos uma dessas palavras, sustentável, sustentabilidade, carbono, etc. E a gente vê aí realmente crescendo espaço para empregabilidade em sustentabilidade, né? Aqui é muito detalhe, mas, enfim, depois vocês ficarão com esse material. Aqui por empresas, né? Onde é que foram subindo desde 2018 a oferta de jobs, né, de posições relacionadas a ESG. Sem dúvida tem um mercado importante aí chegando. E por isso que eu gosto de dizer também que sustentabilidade é cada vez menos um diferencial competitivo e cada vez mais uma condição para competir, né? É óbvio que sempre será um diferencial competitivo, mas nós sabemos, por exemplo, hoje para você operar com a Europa, dependendo do seu setor de atuação, se você não cumprir uma série de regras, rastreabilidade, provar uma série de práticas, você não faz negócio, né? Então é desse mundo que estamos falando.
E é um mundo em que as empresas, obviamente, estão se reinventando também, né? Aqui tem um exemplo clássico da Patagônia, né? A Patagônia, ela faz essas roupas esportivas, e lá em 2011, numa campanha de Dia de Ações de Graças, ela lançou essa campanha, não compre esta jaqueta, né? Você fala, poxa, mas ela vende jaqueta e faz uma propaganda de não compre? Pois é, né? É numa linha, e se vocês veem aqui até o statement do fundador, ele fala assim, sei que é uma loucura, mas sempre que tomei uma decisão que era melhor para o planeta, ganhei dinheiro. E por trás desse posicionamento da Patagônia se abrem uma série de novas possibilidades de atuação de negócios, né? E a Levi's agora, recente, de abril, ela também tem uma campanha do compre melhor, use por mais tempo, né? Então, aqui a gente está falando de paradigmas, né? De pensar de outras formas aí dentro dessa nova realidade com maior consciência ambiental, social, um mundo que muda, né, gente? Assim como a mangueira de água aberta, por exemplo, o meu sonho quando eu fiz 18 anos era ter um carro, era o sonho da minha geração, né? Não é mais. As nossas, né, tenho certeza que eu estou aqui na plateia com muitas jovens, quer dizer, não quero ter um carro, eu preciso ter mobilidade, né, seja ela como for, patinete, bicicleta, carona, compartilhado, mas não um carro necessariamente, não o bem, e sim o uso desse bem, o usufruto, né. Se a gente está falando desse mundo tão em transformação, quais são as competências que são esperadas para esses novos líderes, né, empresariais? E, na verdade, quando eu falo de líder, eu sempre digo que somos todos líderes, independente da hierarquia, da posição, se atua na academia, no governo, na empresa, todos somos líderes na nossa esfera de atuação, né? E gosto muito dessa pesquisa aqui do Fórum, dentro do Fórum Econômico Mundial, tem um fórum de líderes, e eles fizeram essa pesquisa para identificar quais são os novos atributos e competências desse líder. Primeiro, inclusão de stakeholders, falamos lá atrás, né, do capitalismo de stakeholder, ou seja, entender que eu preciso dialogar com os mais variados públicos e considerar a opinião nas minhas tomadas de decisão. Olha que bonito, gente, emoção e intuição. Quando que a gente diria, há 10, 15 anos, que emoção e intuição são características de um líder, né? Missão e propósito, tecnologia e inovação, obviamente, intelecto e percepção. Então, esse é o novo set de competências que estamos falando. E aí eu vou ler para vocês uma declaração que eu sempre me emociono, que é do ex-presidente mundial da Unilever, o Paul Polman, hoje vice-presidente do board da Rede Brasil do Pacto Global Mundial, e ele foi um líder para essa agenda de sustentabilidade. Ele diz assim, um bom líder é, antes de tudo, um bom ser humano. Você se tornou um grande líder no dia em que percebeu que não era sobre você. Os líderes são movidos por um propósito, e é esse propósito que dá energia e coragem. Você tem uma chance maior de ser bem-sucedido e desenvolver todo o seu potencial se os seus valores pessoais e os da sua empresa estiverem alinhados. Então, isso, para mim, demonstra de que mundo estamos falando. Então, vamos falar agora um pouquinho do futuro, né? Falamos até aqui muito de tendências, movimentos. O professor Cândido falou que eu fui reconhecido em 2016 pelo Pacto Global da ONU como uma das pessoas do mundo que estão trabalhando justamente para esta agenda aqui, Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram definidos em 2015, todos os países membros da ONU concordaram que nós, como humanidade, vamos tentar atingir esses objetivos até 2030, uma evolução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, que vigoravam até então. E aqui é uma agenda muito bem colocada, né, gente? 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores. Então, a gente tem aqui uma sinalização muito clara sobre o que nós temos que nos debruçar, o que temos que trabalhar. A gente tem muito gap dentro desses objetivos, né? Se a gente olhar aqui um dos relatórios da ONU, a gente tem 700 milhões de pessoas em extrema pobreza. Se a gente fosse falar em quantidade de anos para fechar o gap da desigualdade de gênero, seriam necessários 257 anos para a gente fechar esse gap. A gente já está indo para um aumento de temperatura global de 3,5 graus, vamos lembrar que a gente trabalha para 1,5, né? E aí uma quantidade absurda de toneladas de plásticos no oceano, né? Então, assim,
O desafio é grande, né? Por isso que eu gosto muito dessa campanha do Pacto Global, que é não volte, né? Depois da pandemia, não volte a ignorar a mudança climática, não volte a acreditar em desenvolvimento sem sustentabilidade, não volte, né, ao antigo mundo, que não é o modelo que precisamos para nos levar adiante. E fico muito animada quando eu vejo todas as vozes, falei que eu ia dizer de recuperação verde, clamando por uma recuperação pós-Covid que privilegie desenvolvimento sustentável. FMI, G20, cidades, estados, todos olhando aí para uma recuperação verde. Na verdade, a gente ainda precisa evoluir muito aqui. Eu queria chamar a atenção. Aqui são alguns dados de quanto foi investido na economia verde no ano passado, mas eu quero chamar a atenção para vocês desse Global Recovery Observatory. É um site em tempo real, ele vai dando disclosure de quanto os governos estão investindo efetivamente em economia verde, e você pode escolher o país. Vocês veem aqui, na época que eu fiz aqui para a apresentação, eu pus Brasil e ele apareceu neste lugar, no quadrante, né? Um quadrante do quanto é verde, né? Mais verde, menos verde, e aqui quanto, na verdade, está tendo de dispêndio. Então, é muito interessante esse Global Recovery Observatory. E, para finalizar, eu também fico muito feliz quando eu vejo aí as conclusões da carta do G20, né, da reunião do G20 de novembro, esse é o resumo da carta, quando falam que esses líderes estão comprometidos com uma era pós-Covid forte, sustentável, erradicação de pobreza, Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, empoderamento de mulheres e igualdade de gênero. E aí, gente, é por isso que eu uso essa figura na apresentação, porque eu acredito que cada gota conta. Cada gota, cada ato vai criando ondas em torno de si, e também água mole em pedra dura, a gente sabe que uma hora fura e a gente tem que continuar nessa jornada, por mais difícil que ela pareça. Estamos todos no mundo digital, olha onde estamos hoje, né? Temos também a nossa digital, e por isso que eu digo que você é uma marca e vai deixar essa marca no mundo. Nós somos marca, né? E o que a gente vai fazer para transformar esse mundo? E eu acredito, finalizando, que a gente tem 3 caminhos para mudar esse mundo: pelo amor, pela dor ou pela inteligência. O amor é quando a gente tem líderes apaixonados pelo tema, movidos pela convicção e fazem essas questões acontecerem. Pela dor são perdas, né? Crise ambiental, crise social, perdi imagem, reputação, não quero mais passar por isso, alguém cuida aí dessa história de ESG. Ou inteligência, e muitas vezes tem amor e inteligência juntos, que é a visão, a inovação, a liderança, entender que é para lá que a gente vai, e quanto mais rápido eu for, melhor eu chego. Era essa minha apresentação, eu estou ali no Instagram, Sustentabilidade by Me, quero agradecer muito a paciência de vocês ficarem comigo aqui, e vou tirar a apresentação para a gente poder conversar, professor. Excelente, professora Sônia, parabéns pela apresentação, muito boa, ilustrativa, né, com bastante informação e com bastante esperança, né? Mostrou muito bem esse cenário, essas tendências desse futuro, né, com os esforços que estão sendo feitos. Eu tenho várias perguntas aqui, né, algumas minhas e também do público que nos acompanhou. Eu quero começar com uma pergunta, Sônia, se você me permitir, em relação a um assunto que vem se discutindo bastante na academia. Quando a gente pensa em atividade econômica, em empresas, né, a gente identifica, né, que existem empresas de todos os tipos, em todos os setores e de todos os tamanhos, né? E essas empresas têm objetivos diferentes, estão em contextos diferentes, têm capacidades e competências diferentes, né? Desafios diferentes, valores e culturas diferentes, né? Então, com base nisso, a gente vê, por um lado, na academia, buscando, às vezes, uma receita única para inserir a sustentabilidade nesse sistema econômico. Então, a pergunta seria a seguinte: será que se pode dizer que não existe um padrão de sustentabilidade ou da forma de inserir a sustentabilidade nas empresas? Ou a gente pode esperar isso? Olha, professor, obrigada pela pergunta. Realmente é um desafio, né? Claro, a gente tem diferentes setores, diferentes tamanhos e tal, mas eu acho que assim, e por isso não tem uma receita única, mas eu acredito que tem um ponto comum da onde a gente pode partir, que assim, quais são os principais desafios, eu acho, para essa história começar numa empresa? Primeiro é conhecimento, né?
do que a gente está falando quando fala em sustentabilidade? Tem muito mito ainda, tem muita confusão de conceitos, e isso é natural, né? É uma agenda relativamente nova, não de atuação, mas do ponto de vista de conhecimento e visibilidade. Então, primeiro, conhecimento. Realmente os líderes, a empresa, todo mundo tem que entender que a gente não está falando de uma agenda aspiracional, não é aquela coisa do abraçar a árvore e beijar a criancinha, mas do que estamos falando. E aí, liderança. Então, acho que conhecimento e liderança são fatores-chave para poder avançar. Você tem que ter entendimento do que está acontecendo, então investir em conhecimento, e aí tem N formas para fazer isso, e na liderança, se essa liderança está preparada para puxar essa agenda. E aí, isso acontecendo, a principal, vamos dizer, pulo do gato aqui, é conectar com o business da empresa, né? Então, a gente olha e fala assim, a agenda da ecoeficiência, fundamental, reciclagem, consumir melhor os recursos naturais, isso tudo é fundamental, mas é o que a gente chama de agenda mínima. Onde a empresa vai fazer a diferença é no business dela. Então, se ela é uma mineradora, se ela é uma empresa de parafuso, se ela é uma empresa de serviços médicos, como é que social, ambiental e governança se aplica no meu business? A partir daí, é um business plan normal. Aí você vai definir metas, escolher prioridades, fazer mensuração, divulgar resultado. Mas eu acho que começa por isso, conhecimento, liderança e como atua no business. Excelente, professora Sônia. Realmente, isso é uma das coisas que a gente discute bastante na academia, né? Essa questão da missão, da liderança, de entender, né, os próprios desafios para poder encontrar um caminho, né, para a sustentabilidade. Temos outra pergunta, na verdade eu vou tentar sintetizar, porque são perguntas bastante semelhantes, né? Tanto do nosso centro e quanto do professor Candinho. Temos algumas perguntas que focam um pouquinho o Brasil, que é a seguinte, né? Se McKinsey entende que a recuperação pós-Covid será pela sustentabilidade, né? Como que você enxerga, no caso do Brasil, considerando, né? Primeiro, será que as empresas brasileiras estão preparadas? Depois, a gente está percebendo, né, que no Brasil estão se aprovando muitas reformas que vão no caminho contrário, né, que estão fragilizando, né, por exemplo, as questões de proteção ambiental, por exemplo, né, enfim, lideranças políticas também que parecem pouco comprometidas, né? Então, o que se espera do Brasil? Como que o mundo enxerga, né, o mundo preocupado na sustentabilidade, como que o mundo enxerga o Brasil de hoje, né, nesse cenário de sustentabilidade? Bom, primeiro, do ponto de vista do setor privado, as empresas, eu sou fã do setor privado brasileiro, atuo aí, fui 10 anos diretora da Bolsa, né, para essa agenda de sustentabilidade, então interagi profundamente, isso até o ano passado, com empresas, com investidores. Então, assim, eu costumo dizer que as empresas brasileiras, elas estão sempre, o setor privado, e aí de qualquer tamanho, viu, gente? Porque se vocês entrarem, por exemplo, no site do Sebrae, tem um centro Sebrae de sustentabilidade com uma série de cases de pequenas e médias empresas. Então, assim, todas as empresas estão preocupadas em atuar, né? Então, quando a gente vê uma iniciativa internacional, ela é divulgada, não raras vezes você tem brasileiro liderando ou fazendo parte de debate, ou ajudando na construção. Então, o setor privado brasileiro é de ponta e é referência, né? Em relação à questão governamental, eu tenho um macro pensamento sobre isso, independente do governo atual, do futuro, do anterior, porque atuo nessa área há décadas e já vi passar em vários governos, tanto no nosso país quanto em outros países, né? Então, o que a gente entende é que todo momento vai ter vento a favor, vento contra. Não tem jeito. Isso é da realidade, da dinâmica, né, que a gente atua. É claro, se você tem um vento mais a favor, você navega mais rápido. Se você tem um vento contrário, você tem que ser mais hábil. Eu acho que isso é do jogo, né? Eu prefiro continuar fazendo todas as articulações que a gente tem que fazer, e ter o governo, ter autorregulador, ter setor privado, sociedade civil organizada. Cada vez um desses atores vai estar mais fortalecido ou menos fortalecido, e a agenda vai andar. Muitas vezes não na velocidade que a gente quer, mas ela anda e as coisas são muito dinâmicas, né? É claro, a gente sempre quer o melhor e sempre quer o cenário mais positivo, seja em qualquer, de novo, stakeholder. Mas eu entendo que quando está muito clara a direção, e eu entendo que está clara a direção da sustentabilidade, chegaremos lá com mais ou menos dificuldade, mas chegaremos. Ok, perfeito.
Eu gostaria de fazer uma outra pergunta agora, aproveitando justamente a resposta que você deu. No começo, você falou também sobre o sistema, né, que a gente vive, que a gente está vivenciando, que é o sistema capitalista. A gente poderia dizer, o sistema capitalista pode chegar a ser sustentável, ou quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando em um outro sistema, em criar um outro sistema completamente diferente? Eu entendo que a gente está falando, se a gente olhar o sistema capitalista pelo nosso padrão, que é o atual, que é um sistema capitalista focado no econômico financeiro, e tudo bem com isso, nos trouxe até aqui, né? Nos trouxe até aqui. Mas a gente está falando de um novo sistema capitalista que inclua, então, as questões sociais e ambientais nessa mudança de lógica, né? Mudança de modelo. Então, por isso que eu falei lá, time for a reset, vamos fazer um capitalismo de stakeholder, né, capitalismo responsável. Então, sim, eu entendo que... E a gente está construindo esse novo modelo, né? É claro que isso só vai estar consolidado, não é uma mudança simples, estamos falando de um modelo de operação, então vai levar ainda um tempo, mas a gente já percebe, né? Quantas novas regulações já surgiram? Quando a gente fala dessas operações de green bonds, sustainability linked bonds, social bonds, quer dizer, é um novo formato, né, que vai mexendo com essas forças e vai trazendo necessariamente um novo rearranjo. Então, é um novo capitalismo, porque é isso que é importante, né? A gente tem que mudar a lógica, não fazer puxadinho, né? Ah, tá aqui o capitalismo, põe o ISD ali, não vai funcionar, né? A gente tem que transformar o modelo até um momento que a gente não precise mais usar ISD, sustentabilidade, porque o modelo já se tornou operacional. Né? Excelente, muito bem, concordo. Temos outra pergunta aqui do Diego Pontes, né? Voltando um pouquinho para o Brasil também. Na sua visão, quais seriam os maiores empecilhos para aprovar tributações, né, nessa questão da sustentabilidade, e quais seriam as melhores políticas, né, públicas para promover justamente a sustentabilidade no Brasil? Oi, Diego. Bom, a minha resposta vai ser do meu ponto de observação. Eu não sou uma especialista aí nas questões tributárias, né, não é essa a minha seara, mas eu consigo trazer aqui no meu olhar. Qualquer movimento estrutural, ele precisa ter um ambiente que o suporte, né? Então, eu acho que, assim, quando eu falo, por exemplo, de regulação, né, que eu falei na apresentação, não adianta ter uma regulação para ticar, falar, fiz, não é isso. Quando o mercado vai se movimentando, e vivi isso como bolsa profundamente, o mercado vai se movimentando, existe demanda de investidor, existe demanda de consumidor, essas coisas vão mudando e chega no momento que é óbvio uma nova regulação, por exemplo, né? É claro que muitas vezes você tem que ter outros tipos de pressão para fazer isso acontecer, mas é fruto de um contexto e um ambiente que favoreça este cenário, e aí em todos os setores, né? Articulações políticas, obviamente, e todos os outros elementos. Então, eu acho que tudo que a gente fala de novas tributações, elas estão dentro desse bojo, né? Quando a gente fala de operar um mercado de carbono, né? A gente busca isso dentro das negociações da ONU, é uma dos principais itens dessa COP de Glasgow no final do ano, artigo 6, né? Como é que a gente opera um mercado de carbono. Então, eu penso que os principais, não diria empecilhos, eu diria desafios, é essa articulação destas forças fazendo sentido ao mesmo tempo. E isso, naturalmente, vem a acontecer. E, da mesma forma, quando a gente fala em políticas públicas, e políticas públicas aqui, bom, primeiro, políticas públicas da escala, né? Então, elas são fundamentais. É ali que a gente realmente consegue atacar uma transformação mais rápida e de massa. E políticas públicas têm um papel fundamental no S do social, né? Muitas vezes a gente fala muito do A do ambiental, porque ele é mais palpável, ele está muito mais claro ali para nós, mas o S é igualmente importante, as políticas públicas, olha a saúde aqui, né, gente? Olha o que nós estamos vivendo há um ano e o quanto todos nós viramos experts em vacina, né? Todos nós sabemos dizer quando é que a Anvisa aprova, quando que ela não aprova, como é que essas coisas funcionam. Então, assim, política pública é fundamental e, do ponto de vista de saúde, é crucial. Né? Excelente, muito bom. E ainda nessa linha, mas aproveitando, né, a sua expertise como comunicadora, e qual seria, então, nesse desafio todo, o papel da mídia, né, para o sucesso da inserção da sustentabilidade, tanto na sociedade quanto nas empresas?
Fundamental, professor. Eu digo que eu só sou uma profissional de sustentabilidade porque eu sou de comunicação. Isso para mim é muito claro, essa minha trajetória. Porque é uma agenda que precisa comunicar. Olha o que a gente está fazendo, que bacana há uma hora aqui, né? Precisa comunicar, precisa explicar, precisa ter habilidade de escutar. Isso é muito importante, né? Quando a gente vai interagir na empresa, talvez tenham aqui pessoas na nossa plateia responsáveis por sustentabilidade na empresa e que tem dificuldade de conseguir que, né, os executivos prestem atenção. Então, assim, você precisa saber ouvir, né? O que o teu interlocutor ali tem de anseio, de dúvida. Então, assim, a capacidade, a habilidade de comunicação, para além da formação, tá, gente? Eu acho que formação é importante, mas eu entendo que comunicação é habilidade. Né? Todos podem ser muito bons comunicadores se dedicarem a isso, né? Entenderem. Então, primeiro é fundamental para que a gente possa realmente dar alguns passos importantes. E aí, mídia, né? Olha o que eu mostrei aqui, a quantidade de manchetes, né? Quer dizer, o quanto a mídia é fundamental. Né, eu sempre brinco também brinco entre aspas, né, nas minhas postagens, eu repercuto muito nas redes sociais quando saem matérias, e aí eu ponho assim, hashtag avançamos no jogo, né, porque quando sai uma matéria de página inteira, num valor econômico, cobrindo uma agenda socioambiental, a gente vale muito mais do que 20 reuniões que a gente peça com o nosso diretor financeiro, tá certo? Então, o papel é crucial e reputo muito boa a cobertura hoje da imprensa. Acho que a imprensa também, né, passou por um tempo de entendimento, a gente via algumas matérias sendo cobertas meio estranhas ali, e a gente também tem um avanço dos meus coleguinhas, né, sou jornalista, incrível aí nessa direção. Excelente. Professora, chegando ao final, tenho mais uma perguntinha do nosso Centro de Economia e Administração, aproveitando que temos um público também que faz parte da graduação, né, dos nossos cursos de administração, economia, contabilidade. Qual a sua recomendação para um jovem que deseja se envolver, né, e desenvolver uma carreira na área de sustentabilidade? Bom, primeiro eu diria que você está na hora certa, no lugar certo. Nunca foi tão propício, né, desenvolver uma carreira em sustentabilidade como desde o ano passado para cá. Primeiro, é claro, você escolheu uma instituição, né, como o PUC Campinas, aqui, uma instituição de renome, que tem uma opção interessante de formação, né, é preciso adquirir conhecimento, isso é um ponto fundamental, né? Então, hoje a gente já tem várias opções aí para alguém se formar em sustentabilidade, né, querer seguir nessa linha. Vocês viram que eu mostrei ali um slide que a quantidade de opções de cargos vem aumentando, né? E eu diria assim, além da questão da formação, né, tem uma coisa muito rica em sustentabilidade que é rede, sabe? É estar antenado com o que acontece, participar de seminários. É claro que agora a gente tem na verdade, a gente tem uma restrição e a gente tem uma inclusão, né, com o digital. Ao mesmo tempo que a gente não tem aqueles encontros presenciais, que são importantes, a gente pode participar de muito mais coisa, né? Então, investir na rede, conhecer pessoas, sabe, entender qual é o pensamento, estar atento a tendências mundiais, essa é uma agenda mundial. A principal formação das equipes todas de sustentabilidade que eu tive era em relações internacionais. Eram pessoas de relações internacionais, porque é uma agenda global. Então, eu diria aí para o nosso colega, ou a nossa colega aí que perguntou, é assim, você está no momento certo, tem muita opção interessante de educação, e desenvolva também essas qualidades de escuta, de comunicação, de rede, de se atualizar, e tem que ter aquele propósito, né? Porque a gente está falando de construir uma nova realidade, um novo mundo. Verdade, excelente, professora Sônia. Bom, eu quero agradecer em nome da PUC, em nome do CEA, né, e em nome do Programa de Sustentabilidade, pela excelente palestra, excelente papo, né, excelentes respostas. E quero passar a palavra para o professor Candinho para que possa fazer o encerramento. Muito obrigado, Sônia. Obrigada, professor Juan. Muito obrigada. Sônia, palestra excelente, com certeza enriqueceu muito os nossos estudantes. Eu quero agradecer você. Olha, esperamos receber outras vezes aqui. Enfim, parabéns aí ao Diego, o Juan, né? Parabéns ao Diego que fez o convite. Tá?
Enfim, então, muito obrigado. Obrigado aos colegas que participaram, obrigado aos nossos estudantes. E tudo de bom para você, tudo de bom. Esperamos tê-la outras vezes aqui. Eu que agradeço, parabéns aí pelas iniciativas de vocês aí em sustentabilidade. Foi um prazer, eu acho que é disso que a gente está falando, de criar redes e desenvolver. E deixo uma palavrinha final aqui de uma frase que eu uso muito também de Vitor Hugo, que é: nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E o tempo da sustentabilidade chegou. Então, é com essa frase que eu me despeço e agradeço muito o convite, espero também estar com vocês em outras vezes. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada a todos e todas. Tchau, tchau.